Pessoal, esse podcast tá incrível. E eu queria falar um negócio pra você ficar grudado nessa cadeira aí e não sair, que é o seguinte: você não é feio, você só tá careca e gordo. Não tá. Brincadeiras à parte, eu convidei 2 médicos especialistas em restaurar a autoestima. Os procedimentos, a gente vai falar de vários aqui hoje, mas se você hoje tá para baixo, ou se você mulher, a esposa e o marido estão querendo dar aquela apimentada no relacionamento, melhorar a autoestima, se olhar no espelho e gostar do que você está vendo, esse é o podcast. Fica até o final que você não vai se arrepender. E a gente no meio desse bate-papo, a gente vai até entender se vai ter algum convite, alguma alguma brincadeira lá, algum bônus pra gente levar você pra uma nova vida, pra um novo nível, pra um novo degrau na sua vida. Beleza? Eu quero convidar pra cá Maíra Holanda e doutora Maíra Holanda e doutor Adriano. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Que legal que vocês vieram, arranjaram um tempinho. Foi difícil, porque a agenda é sempre corrida, clínica sempre cheia, mas estamos aqui. Exatamente. Vamos falar sobre beleza? Bora. É beleza mesmo? É beleza. Agora, Lá todo mundo chega lá, sai bonito, se você for lá, você vai ver, não tem ninguém feio. Todo mundo lindo. chega mal cuidado, chega meio borocochô, mas sai daquele jeito. Sai com autoestima renovada. Olha, eu tô muito feliz realmente com a presença de vocês. Esse podcast, ele tem o intuito de da gente realmente gerar valor na vida das pessoas. Tem pessoas que às vezes estão em casa, cabisbaixo mesmo, assim, com uma depressão, com uma ansiedade por conta de algo que está acontecendo com o corpo. O nosso corpo, ele é nosso templo, né? Como diz como dizemos na igreja, assim, é o nosso templo, então a gente tem que cuidar do nosso templo. E tem muita gente que não está satisfeita. E eu diria a vocês que muita gente não está satisfeita. 80% da população mundial gostaria de fazer uma mudança aqui ou outra. Vocês como especialistas, eu vou começar por você, Maia. Você como uma especialista na área de dermatologia, tem a parte dos implantes, tem a parte do cuidado com a pele. O que que você mais gosta de fazer e por quê? Hoje, eu descobri isso, foi um presente, eu posso falar, na minha vida. Não era, a gente planeja, não era o que eu tinha planejado e eu me vi nesse cenário e amo fazer, que é cuidar dos cabelos, Legal. cuidar do couro cabeludo, cuidar dos fios. Então, hoje é a minha grande paixão. Eu queria te fazer uma pergunta. Beleza, a gente tá falando de cuidar dos cabelos, mas é uma coisa muito, assim, técnica. Agora, assim, você que tá ali no campo de batalha, de frente com diversas pacientes, com diversas dores, às vezes com casamento, abalado, às vezes com uma falta de confiança profissional. Como é que você enxerga uma mulher e um homem, também tem homens, viu, gente? Você, o cara que é barbudo, como é que você enxerga ter cabelo, uma pessoa que chega sem cabelo lá e depois ela sai com cabelo, o que que muda na vida dessa pessoa? Olha, eu não sei se a satisfação é maior para mim ou para a pessoa, porque eu recebo, sim, homens e recebo muitas mulheres que, quando eu faço perguntas no meu consultório, desabam. Simplesmente começam a chorar e fala: "Maíra, eu não saio de casa, eu não solto meu cabelo ou eu não lavo meu cabelo, Caramba, eu não quero me olhar no espelho, eu já não tenho uma vida, amorosa com meu marido, eu não quero que meu marido me olhe ou me veja". Então, assim, é incrível. Sinceramente, eu falo que esse poder estar para além de mim, não é eu sou um instrumento, legal. tá, de toda essa transformação que as mulheres têm vivido hoje, quando a gente se encontra. Eu falo: "Ah, não é uma consulta, é um encontro". E aí a gente troca nossas experiências, todas as mulheres já passaram Uhum, ou vão passar por algum tipo de queda, é natural, isso pode uhum. acontecer, relacionadas a diversos problemas ou relacionados simplesmente ao emocional, isso pode acontecer com qualquer uma de nós. E aí, ali, naquele momento, a Deixa gente consegue. deixa eu só aproveitar esse gancho que você falou do emocional. Eh Quais são esses fatores emocionais, assim, estresse, Olha, de carro-chefe que eu tenho associada hoje à queda dos fios são estresse e ansiedade, que são aí, né, a gente vê o mal né, dos tempos que nós estamos vivendo. sim, Eu duvido que uma pessoa se olhe e fala: "Não, eu não sou nem ansioso nem estressado, sou 100%". É difícil a gente achar alguém assim. só se viver no mato, né. Não, Com a Adriana aí. é difícil, mas a gente tem hoje associado ao estilo de vida
que, né, nós estamos vivendo hoje, a correria, as pressões do dia a dia, o estresse e a ansiedade muito ali juntinhos e colados com a perda dos fios, com a queda dos cabelos. Agora eu vou para uma história do doutor Adriano que ele me contou nos bastidores, eu falei: "Não, gente, a gente vai ter que repetir essa história". Doutor Adriano, advogado e administrador de empresas. Por que que você foi parar na medicina? Aí já aproveita e já conta aí, o que que você mais gosta de fazer pelos homens? Mulheres também? Mulheres também. Então, primeiro vamos começar com essa história. Então, a medicina, eu não escolhi a medicina, nunca quis ser médico. Diferentemente de, sei lá, 99% dos médicos vai falar que é o sonho. E não acho que isso eu estou falando isso de forma arrogante não, simplesmente é o fato de que eu nunca vislumbrei isso, mas eu sou muito, vamos dizer assim, espiritualizado, muito cristão, e eu recebi um chamado para ser médico. Então eu dormi dia 31 de dezembro, foi exatamente uma data como essa, num réveillon, Uhum. como advogado. Advogado bem-sucedido, que conseguia, porque às vezes esperaram, o cara também é um advogado que não estava certo, e aí não, eu estava bem-sucedido, eu estava bem posicionado, tinha uma carreira. E dia 1º de janeiro, virou o ano, caiu aqui um negócio aqui na minha cabeça, um raio, e falou: "Não, você vai ser médico". Ainda bem que foi um raio, né, uma coisa. E eu durante muito tempo na faculdade me questionava: "O que eu tô fazendo?". Os primeiros 6 meses de faculdade eu tive dor de cabeça o tempo inteiro. E aí tinha uma colega na minha sala que também era advogada e tinha virado, já estava e foi no neuro, ela foi ao neuro. E aí o neuro falou pra ela: "Ó, tua cabeça tá doendo porque o teu cérebro não tá entendendo o que tá acontecendo. Como é que você tá na humanas e você vai pra saúde?". Você entendeu? Eu nem de agulha eu gostava. De repente eu estava manuseando cadáver. Tá. Então, mas foi um chamado, assim, que eu diria pra você que foi um chamado divino. Uhum. E, então o meu propósito com a medicina é cuidar de pessoas, é cuidar de pessoas. Então hoje, eu atendo muitos missionários da igreja, muitos pastores, e para mim, assim, é um prazer, inenarrável poder ajudar essas pessoas. Então a gente foi num projeto agora em janeiro, projeto missionário, eu e a Maíra, do Uruguai, e tinha 40 projetistas lá, 40 missionários, eu atendi, sei lá, uns 20. E já estamos colhendo muitos frutos. Um perdeu 11 quilos, a outra perdeu 15. A gente criou um grupo para as pessoas fazerem atividade física, combinamos 200 treinos no ano, né, a partir de janeiro. Tem uns desafios que me desafiam. Ó, muito bom. E assim, de repente, uma senhorinha que tem 75 anos resolveu fazer atividade Que física. legal. A outra que nunca tinha pisado numa academia foi e tal. Então a gente conseguiu. Obviamente que, né, eu não sou capaz de fazer nada disso, isso aí foi a iluminação divina, e as pessoas conseguiram e estão melhorando a qualidade de vida, assim. A questão do emagrecimento, que é o meu, vamos dizer assim, o meu carro-chefe, Sim. ele tem um fator muito engraçado, que é o seguinte, a pessoa chega comigo porque ela quer emagrecer, Sim. porque ela quer autoestima, Sim. porque ela quer autoconfiança, e ela vai conseguir tudo isso. Ok. E então, assim, na verdade, o emagrecimento, eu costumo dizer para eles assim, o emagrecimento é meio que troco para ele. Tipo, não é o principal. O principal é que ele vai se tornar uma nova pessoa. A pessoa que faz tratamento comigo, que emagrece, que a gente consegue fazer um trabalho para mudar todo o nível de consciência dela em relação ao problema, em relação ao que ela tem que fazer para o problema não voltar, ela tem um novo CPF. Ela não é a mesma pessoa. Concordo. Então, esse é o principal benefício. O emagrecimento, show, é maravilhoso, a gente quer se sentir bonito e tal, mas você se torna uma nova pessoa, e aí uma pessoa mais confiante, uma pessoa que vai vender melhor, vai trabalhar melhor, vai produzir melhor, Sim. vai ganhar mais dinheiro, Vai querer aparecer. vai querer aparecer. Cara, assim, para mim é o principal ganho que eu tenho, entendeu? Quando eu vejo os meus pacientes lá no estrelato, o cara tava aqui, né, morrendo ali, daqui a pouco a pessoa tá, sabe, voando. Tem algum caso que você lembra agora? Cara, tem vários, mas assim, tem um que, me marcou muito. É uma paciente que eu tive que jovem, Ok. 150 quilos,
20 e poucos anos. E a mãe dela, eu já tratava a mãe, Uhum. já tratava o pai, já tratava a tia, a avó. Normalmente, os meus pacientes são assim, é a família inteira. Vai um, aí vai o outro, quando você vê, a sobrinha, não sei o quê, a cabeleireira, a manicure. Sério, é impressionante, mas tudo bem. E aí a mãe chegou pra mim: "Cara, minha filha tá assim assado, mas ela não odeia médico. Quer saber de médico e tal. Se eu te pedir, pelo amor de Deus, tu atende ela?" Eu falei: "Relaxa, deixa comigo. Me explica mais ou menos como que ela era." "Ah, assim, assim." Peguei lá mais ou menos pra não saber conversar com ela, pra me ter gerar uma identidade. E qual era o dilema dela? O dilema dela é o seguinte: ela não conseguia viajar de avião, Ok. porque ela tinha comprado 2 poltronas. Ela não cabia numa poltrona. Esse era o dilema. E aí, eu atendi ela, conversei com ela, elevei o nível de consciência dela da questão. Uma pessoa muito jovem, sabe, não tinha sentido dela ter desistido, porque a verdade é essa, ela tinha desistido da vida, aos 20 O anos. que que você lembra de palavra que você falou pra ela? Porque agora eu fiquei curioso, né, como é que eleva o nível de consciência? Porque são coisas que acontecem com a gente que a gente nem imagina. Eu já tive um peso elevado, mas nunca me passou pela cabeça eu vou caber numa é é muito doido, É muito doido. mas quando você se bota no lugar de empatia, você fala: "Caramba, essa pessoa passa por isso e é real". O que que você falou pra ela entrar nesse avião? Ou pra ela melhorar, pra ela subir esse nível? Princi Várias coisas, mas o principal é o seguinte: comida é ferramenta. Uau, comida é ferramenta. Comida não é para dar prazer, comida não é pra gente, aliviar o estresse, "Ah, eu mereço", senta o pé na jaca, não, comida é ferramenta. Então eu preciso comer, porque eu preciso de energia, eu preciso de vitamina, eu preciso que o meu corpo funcione, e eu preciso me alimentar com coisas que vão me trazer isso. Então, eu falo muito para o paciente o seguinte: vamos lá, você vai olhar aqui. De um lado você tem uma comida e de um lado você tem um produto alimentício. Você sempre vai fazer essa pergunta para o alimento: você é um alimento ou você é um produto alimentício? Entendi. Ah, você é um produto alimentício, então você não serve para nada. Você é um alimento, você serve. Então é aquela história do descascar pode, desembalar não pode, Sim. né. Resumindo é isso. Então esse é o primeiro ponto que a gente traz. Segundo, uma pessoa jovem, sim, cara, a pessoa tem uma vida inteira pela frente. Então, o que eu converso muito com o paciente é o seguinte: a gente precisa acrescentar vida Sim, nos seus anos, não anos na sua vida. sim. Que adianta você viver até os 40, 50, 60, 70 numa vida como essa? Cara, não tem como, menor partir. Você não pode viajar. Sim. Você vai ter, tipo, com 20 anos, vai ter uma dificuldade enorme de Definição sim. então já vi, já complica pra caramba. Hum. Eh, Você vai ser uma pessoa extremamente inflamada, então, inflamado, dor no joelho, dor dor plantar, dor na planta do Sim, pé, sim. dor no culto. Cara, a pessoa tem dor em tudo. Uma pessoa que está muito acima do peso, e isso, a gente não vê as pessoas comentando muito, mas eu que convivo com essa situação, com eles, a pessoa tem dor em todo lugar. Ela acorda cansada, ela acorda indisposta, ela acorda com dor, a cabeça dói. Olha, eu vou te falar, isso é uma coisa muito engraçada. Eu não sabia que um dia eu ia conseguir tratar zumbido no ouvido. É mesmo. O paciente chegou para mim e falou: "Doutor, é o seguinte, eu tenho 2 anos que eu tô com dor de cabeça. Tem 2 anos que eu tenho zumbido no ouvido. Eu tenho uma dor no meu joelho, eu tenho uma dor no tornozelo." É, pra pessoa de 30 anos. A pessoa tinha 30 anos. Jovem. Eu já tomei dipirona, já tomei não sei o quê, já to não adiantava mais nada. Beleza, pedi os exames, normais. Sério, tudo no aí, virei pra ela e falei o seguinte: "Olha, eu sei o que que você tem. Você tá inflamada. Então, eu não preciso ganhar um prêmio Nobel da medicina para dizer isso, porque se a pessoa tem dor, a dor vem de onde? Vem da inflamação. Ponto. Eu vou te desinflamar." E aí a gente fez um tratamento para ela, Uhum. aplicamos umas medicações nela, e isso foi numa segunda-feira. Sim. A próxima segunda-feira era carnaval, a clínica estava fechada. Então ela voltou com 15 dias. Na outra segunda-feira, 15 dias, e ela voltou e falou para mim assim: "Que bruxaria foi", né, eu já assustei, né. Eu
um evangélico, deu problema, né? Meu Deus. Deu bem ver fiz com essa mulher. Ela falou, doutor, uma aplicação. As dores passaram. Que legal, não deu mais zumbido no ouvido. Cara, uma. Então, quando a gente desinflama o paciente, esse é um outro benefício do emagrecimento, sim, que ninguém fala. Então, o emagrecimento realmente é o troco. Você desinflamando, melhora tudo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a Maíra, aproveitando esse gancho. Eh, chegam essa inflamação, ela causa a queda de cabelo? Porque eu já tô vendo um trabalho confuso. Eu li, né, a série aqui, entendeu? Mas causa sim. A gente tem a inflamação, né, como o Adriano disse, doenças autoimunes, que são inflamatórias, doenças da tireoide, outras doenças, né, do nosso A minuta é da tireoide, mas tireoide. Sim, essas doenças inflamam o organismo e, consequentemente, nós temos algumas que causam, sim, a inflamação do folículo. O que que o folículo é? O folículo é a casa do fio. sim. Então, se aquela casa está inflamada, imagine bem, aquela casa mora 5 filhos. Aquela casa está completamente contaminada, está doente. Os filhos começam a ir embora, "Eu não vou ficar nesta casa." Sim. Então, sim, nós temos uma relação direta, sim, com a resistência insulínica, com a diabetes, com algumas doenças metabólicas e endocrinológicas, com a inflamação dos folículos. Isso pode sim acontecer. E aí a gente tem lá na frente, como consequência, a perda desses fios. Aquela casa começa a ficar inflamada, aqueles filhos começam a ir embora daquela casa, os fios começam a cair, Sim. e aí a gente tem essa associação. É por isso que é muito importante você não: eu tomo isso e tomo aquilo. Não, a gente precisa descobrir as causas que estão levando a sua inflamação, para que a gente possa trazer uma resposta certa, certeira, né, acertar teu tratamento e contínua, e o cuidado contínuo Uma daquilo. uma pergunta, aproveitando, assim, e quais são as causas mais comuns que aparecem ou elas são muito variadas? Como é que funciona? São variadas, mas hoje o que a gente tem de causa mais comum de queda dos cabelos é o que a gente conhece como alopecia androgenética. Tanto para homens quanto para mulheres, digamos assim, né, de uma maneira geral, Ok. que é uma causa associada a hormônios, de andrógenos, hormônios, Ok. e genética de fatores genéticos associados. Então, eu tenho uma procura muito grande no meu consultório, as mulheres começam a perder os cabelos, a gente fala no padrão e árvore de Natal, começa a rarefeito do meio para as pontas, e os homens nessa região aqui da coroa, né, e do centro da cabeça, as entradas, né. Sim. É um padrão que a gente associa muito, depois, obviamente, a gente tem que fazer todos os exames, né, tricoscópicos, mas é um padrão que a gente associa muito a essa causa androgenética, que é a causa hoje mais comum de perda dos fios. Eu tenho uma pergunta. Diga. Prevenção, porque é melhor prevenir, aquele velho ditado, né, doutor Adriano, é melhor mediar do que remediar. Então, assim, eu queria fazer essa pergunta para os 2, porque eu quero falar um pouco sobre o efeito sanfona, que isso inclusive aconteceu comigo, mas eu queria começar contigo, Maíra, dessa prevenção, com qual idade ou não tem idade, porque, como você falou de uma coisa de algo genético, então pode variar, as idades podem variar. Mas assim, que você recomenda pra gente prevenir essa queda de cabelos, tanto no homem, eu não sei se tem uma diferença, mas tanto no homem quanto na mulher? Comenta pra gente, por Então, favor. vamos lá, questão de prevenção. Existem pessoas que vão ter pais, avós, todo mundo careca, e ela não vai ser careca, tá. Sem nada, sem fazer nada. Não é porque meu pai é careca que necessariamente eu vou ter androgenética, Ok. tá. Óbvio que Meu a gente pai é careca. o pai da Adriana é careca. E eu tra tem De milhões. então se aqui a prova ver sogra careca, os meus 2 cunhados, eles vão me matar, mas eles estão ficando carecas, e o meu marido Ele gostou, irmão, a desgraça. tá aí cheio, É. então não necessariamente, Não sei se vocês viram meu irmão ali embaixo. Ele é meu irmão gêmeo. ele Caraca, não. careca, pronto, então não Tá fortinho também. Ele tá no centro, eu acho que ele entrou bem nesse no endócrino, essa parte foi com os hormônios lá, e foi então não necessariamente a pessoa vai ser careca, mas em sua grande maioria sim.
tá? Então, o que que a gente fala? Se você é jovem, você começa a sentir ali que você tem homens, vamos lá, Ok. uma entrada masculino é bonito, todos os homens devem ter, porque é muito charmoso, tá, homens, tá? Uma entrada normal, não aquela coisa, né? Então, se você começa ali a sentir ter uma entrada, aquele fio de cabelo, você vai escovar o dente, ele fica na pia, uma percebe ali, na pia, no travesseiro, é o momento de você procurar um médico para ver. É normal perder de 100 a 150 fios por dia. Gente, todo mundo perde de 100 a 150 fios Tá por dia. brincando. Então não é porque você passou a mão no cabelo e saiu frio, Tá que calmo. você, não, eu tenho doença genética, eu vou. Não. Que legal. É importante a gente ficar de olho nesses sinais, né? Né? Nesses sinais que a doença dá. Então, ali, aquela perda de cabelo, você sentir aquele cabelo mudando a textura, mudando o aspecto, ficando realmente mais ralo, você já ir procurar um médico. Eu tenho um paciente que, felizmente ou infelizmente, né? Felizmente que a gente conseguiu ajudá-lo, ele fez um transplante capilar comigo aos 18 anos. Então, Mas você imagina, essa cara, ele era careca aos 18? aos 18. Então essa calvície ela vem se apresentando desde quando? Desde quando esse garoto ali fez 13. Então, Oferou junto ao pai e o filho, né? eu tenho certo pai. Não, o pai no Gil, o filho. Eu tô pensando numa piadinha sem graça aqui, mas o menino nasceu careca e continuou careca. Tadinha. E aí a gente pôde ajudá-lo, e aí a gente faz um trabalho de continuidade com ele, né, de pós-transplante, no caso dele específico, de pós-transplante, de cuidado, de orientação, mas ele é uma pessoa que ele vai ter que cuidar para sempre. Olha, eu aprendi um negócio muito legal com a doutora Maíra, que é o seguinte, é que, ó, se você chegar ao ponto que nem todo mundo é recomendado fazer um implante, mas você chegar nesse ponto, você ainda vai ter que ter uma manutenção, você tem que cuidar, então você continua. É, a jornada comigo eu sou chata, tá, gente? Boa. Eu sou chata, Mas é porque o tal da resultado. sou chata. Pega essa daí, A vai. jornada comigo, ela não se encerra antes de 9 meses. Entendi. O paciente pode obviamente, se eu tenho um paciente que mora nos Estados Unidos, ele vem aqui e fala: "Eu preciso fazer um transplante hoje, embora, daqui uma semana, eu não vou deixar de ajudá-lo e eu vou orientá-lo de forma que ele vai cuidar disso, né, depois". Sim. Mas a jornada comigo, ela começa antes do transplante, quando eu vou cuidar da área doadora, que é a área que eu vou retirar os folículos, chama-se área doadora, eu vou cuidar da área doadora e vou cuidar da área que vai receber, é como se eu pegasse um adubo ali e estivesse adubando toda uma plantação, se eu vou realmente fazer. Então a jornada começa antes, aí a gente vem com a parte do transplante capilar e tem o pós. Eu continuo cuidando daquela plantação, daqueles folículos que eu fiz o transplante, que eu implantei ali, eu continuo cuidando para que eles cresçam saudáveis, que eles permaneçam saudáveis, né, que os fios cresçam e permaneçam e que eles não se inflamem, porque provavelmente esse paciente tem fatores genéticos que inflamam esse folículo, então eu tenho que cuidar também. Eu não tenho como falar: "Olha só, vou mudar sua genética, a partir de hoje você não nova, vida nova". Eu tenho como trabalhar com algumas coisas que eu consigo frear os teus fatores genéticos, que eu consigo bloquear os teus fatores genéticos, que vão repercutir na queda dos fios. Então, o paciente só sai de mim, digamos, só sai de perto de mim quando eu vejo: "Olha, esse é o meu máximo, daqui para frente", e com os cuidados dos retornos ali. O paciente que fez transplante tem que estar indo no médico, tem que estar avaliando o folículo minimamente ali de 6 em 6 meses. É um cuidado, gente, para sempre, Sim. tá. E é um dinheiro É um dinheiro que não é barato, né? é caro para o paciente, é custoso, como a gente fala no Goiás, é difícil para mim fazer, é trabalhoso, É. eu tenho sempre que estar estudando novidades para trazer o melhor para o paciente. Então, é um processo muito grande para que você lá na frente Deixa perca tudo. deixa eu só fazer um comentário, ó, gente, caro em relação ao quê? A quê, né? Do Saviani, Né. porque assim, eh, vou até te perguntar do caso que você falou do seu paciente que estava primeiro ele acho que estava careca, aí botou o cabelo. Depois falou: "Cara, com essa pancinha aqui, com essa pochete cheia de moeda aqui, a vida não vai andar". Conta pra gente esse caso, conta pra gente o que que aconteceu depois com a vida dele, e aí dá uma mostra pra gente aí que, cara, vale a pena essa transformação, o depois sem ter recompensa. É aquela história, desgraça pouco é bobagens. Porque não adianta o cara ser só careca, ele tem que ser careca e gordinho. E virar um ponto de referência diferenciado, depois do gordinho careca ali, Exatamente. E aí aconteceu isso, é um fato muito muito, assim, satisfatório pra gente. O a pessoa era careca, e aí gordinho, e fez um transplante capilar
que ficou muito bacana, o cara meteu o tupetão lá. E aí, quando ele colocou esse tupete, ele se olhou no espelho, ele se viu uma outra pessoa, né? Mas continuava com o shape, né? Não muito bom. E aí ele foi, emagreceu. E um cara hoje é um cara assim com shape, sabe? Forte e tal, um cara bem musculoso e o tupetão. E a partir disso, isso mudou a história completamente dele. E isso é o que a gente vê comumente. Muda demais porque ele se tornou uma pessoa mais produtiva, ele se tornou uma pessoa que muito mais focada, né? Porque a autoconfiança, a autoestima dele estava lá em cima. E hoje esse cara, ele tem uma rede de franquias Uhum. de uma determinada empresa e ele é campeão brasileiro, ele é o campeão de vendas no Brasil. É a pessoa que mais faz, vendas dessa franquia no Brasil, é uma franquia que tem, sei lá, deve ter mais de 1000 franquias no Brasil todo. O cara é o campeão O cara é o campeão nacional. nacional, e ele não era antes. Sim. Não, e faz todo sentido isso aí. Ele não era Faz antes. todo sentido. Então hoje é o que eu te falo, emagrecimento, o cabelo é troco, porque na verdade você se torna uma nova pessoa. Sim. O cara não performava, botou cabelo, botou o shape, passou a performar. Mas se você perguntar pra mim: "Marcos, qual foi", que eu gente, eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu estava ficando careca. E comecei ao tratamento, ainda não conhecia, mas agora eu vou visitar a clínica, vou dar um up. Mas assim, o dia mais, como eu posso dizer, marcante, assim, mais emocionante, mais, e eu digo a emoção da tristeza, não é a emoção da alegria não, que foi o dia que eu estava na academia, aí eu estava treinando, acho que um agachamento, aí de frente com o espelho. E cara, pra sair do equipamento, eu tive que baixar. Quando eu vi aqui, cara, careca e já não dava mais pra esconder, porque quando vem o suor, os cabelos grudam, assim, aí, meu amigo, Eu falo que mas a ali gente tá vendo o fundo da piscina, que quando ele tá aqui e tal, ele não vê nada, e de repente o tempo passa e quando ele se olha no espelho, ele começa a ver o couro cabeludo cara, apresentando. não, e assim, em questão de autoestima, e aí o que que eu fiz, assim, eu fui meio que sem esperança mesmo, eu fui, né, procurei uma ajuda, médica, mas assim, já pensando já no implante, já falando quanto que eu vou pagar aí, né, 30, 40 mil reais, mas porque assim, pessoal, de verdade, sério, ainda que a gente falou assim, cara, em relação a quê? Ai, sim. Pra mim, Marcos, esses 2 fatores, por isso que a gente desconectou, o cara gosta de café, o cara topetão aí, mas assim, gosta de água com gás, mas é o seguinte, agora falando, brincadeiras à parte, assim, o que que eu digo? Que a minha as 2 coisas mais importantes pra mim é o meu cabelo e não estar gordo. Eu não tenho a necessidade de estar fortão e tudo mais, mas só de você estar magro, de você poder tirar a sua blusa na praia, você poder correr sem camisa, sabe. Cara, isso pra mim já é o básico. E eu vou falar um negócio pra você que tá aí, isso aí, eh, se você tá que é um mercado, gente, que eu acho que eu vou virar sócio de vocês, porque o que a gente mais vê é gente acima do peso. Meus amigos de infância, a galera tá com cabelo e tudo mais, mas assim, a pança Não dá. deslizou na cerveja e tudo mais. E eu mesmo, por isso que eu vejo a importância do acompanhamento médico. E falo sem hipocrisia, que eu parei de beber tem 3 anos. Parei de beber por, enfim, desafios, saúde e tudo mais, mas aquilo não foi o necessário para eu emagrecer. E eu queria te perguntar, doutora Adriana, se você pudesse dar um conselho para primeiro, para esse Marcos de hoje que tá mais magro. Emagreci de 84 no ano passado, tô batendo hoje 73. Porque tem o famoso o efeito sanfona. E você falou um negócio que espero que você lembre. Vai lembrar, mas você falou algo muito especial pra mim, eu queria que você falasse para o pessoal, assim, como é que você me trabalharia, vamos dizer assim, como é que você me aconselharia? Como é que você começaria esse tratamento agora? De um podcast já tô começando, para eu não voltar no peso. E caso eu esteja com 84, o que que você falaria para mim, para eu poder melhorar a minha saúde, poder começar a emagrecer? Porque eu acho que também é uma ladeira baixa, né, quando você começa a emagrecer, você se empolga e vai indo. Isso eu não diria. É, inicialmente eu ia entender melhor você, tá? Para mim poder te aconselhar, eu preciso te entender. Legal. Então a minha história clínica, a história que
que você me conta, Ok, ele é muito, muito importante para me entender os gatilhos, ok. para me entender o que você espera, o Uhum. que já te atrapalhou antes, etc, etc. Tem um negocinho aí que a gente tem um segredinho. Sim, mas o paciente também mente, né. Então, E aí, doutora Maíra? Que pergunta de O paciente você mente, você tem uma mais experiência pra já dar uma decifrada ali no isso aí. A geladeira apareceu no meu quarto à noite, mas eu não como nada. eu não comi nada. Você Nossa. escuta, Adriano traz muito isso pra casa. "Doutor, mas eu não tenho nem fome. Eu não como nada, eu nem lancho à noite, né, amor?" a gente consegue pegar um pouco aí na mentira. E aí vai dando várias vão, há uma conversa ali entre o paciente e o exame. Então, cara, eu não como nada, não sei o quê. Aí chega lá um triglicerídeo de 300. Cara, triglicerídeo está totalmente relacionado à alimentação. Sim, Então a gente consegue entender isso aí e manusear bem. Mas vamos lá. O que eu falaria contigo? Primeiramente, vamos lá. Foi a coisa mais importante para não ter efeito sanfona. Acompanhamento médico. Sobretudo, um médico que seja especializado, que seja referência na área de emagrecimento. sim. Certo? Então, existem diversos endócrinos, existem diversos nutrólogos, que tem nutrólogo que está no hospital, tem endócrino que trata, gosta muito de tireoide e tal, e tem o endócrino nutrólogo, que é o meu caso, que gosta de emagrecimento. Sim. Isso é o que performance. E performance. Isso é o que eu estudo, é isso os congressos que eu vou, é isso que os artigos que eu leio todos os dias. Eu tô extremamente antenado nessas coisas 24 horas. Tô sabendo de tudo. Eu vou fazer uma analogia besta aqui, mas é assim, a mesma coisa de você ter uma caminhonete e levar num cara que é especialista em moto ou em Ferrari, então os 2 são veículos, mas um serve para alguma coisa, o outro serve para off-road, então é Exato. esse conceito. E cada dia a gente vai ficando melhor, porque a gente vai pegando mais experiência de vários casos e aí a gente consegue encaixar você ali no. Então, esse acompanhamento médico, ele é muito importante para a gente fazer o quê? Para a gente mudar o modelo mental. Legal. O que faz você engordar? Teu modelo mental. É aí. É isso aí, ó. Cara, esse cara é bravo, teu modelo mental. Então, o que eu busco com os pacientes é mudar o modelo mental, é mudar a forma como ele raciocina, é mudar a forma como ele decide. Legal. A decisão dele é o mais importante para mim. Uau. É o que ele vai decidir fazer ali. E isso vai transformar a vida dele por completo em vários aspectos. Sim. Porque ele vai se tornar muito mais seletivo nas coisas, entendeu? E muito mais exigente. Então, ele não vai atrás de uma comida que não vai gerar uma vitamina para ele. Sim. Eu vou conseguir trazer o cara para essa realidade. Legal. De buscar a melhoria da performance, a melhoria da memória. Então, por exemplo, uma coisa que eu trabalho muito dessa nova pessoa. A pessoa chega para mim, ela não vai no banheiro, não faz o número 2, Legal. e não dorme. Cara, só isso Já também é tudo suficiente para, entendeu, dar um estrago gigante na vida dela. legal. Gigante. Eu corrigindo isso, a gente já corrigiu muita coisa. Então, eu tenho pacientes que eu só dei remédio para ele dormir e ele emagreceu. Eu não dei remédio para ele emagrecer. Que legal. O problema dele era o quê? Ele acordava à noite, se existe uma síndrome, chama síndrome do comedor noturno. Ele acordava à noite e ele não conseguia voltar a dormir enquanto ele não comesse. Ele ia lá, comia, voltava a dormir. Daqui 2 horas ele acordava de novo. Ia lá, comia. E eu estivesse, não tinha nada, ele comia manteiga. É verdade isso, bicho? Acontece isso mesmo? Não tinha nada, ele já tinha comido as bananas, tudo, ele comeu a casca da banana. Nesse nível. Caramba. E aí, Isso é uma doença? é uma doença, é uma síndrome, né? Uma síndrome. Uma síndrome. E aí, a síndrome do comedor noturno. Então, Então o nome é esse mesmo. síndrome do existe essa síndrome, comedor noturno. Eu achava que era geladeira no quarto. Tá? Fazendo essa coisa. Propaganda da geladeira, né, que você pesquisa no Google, a geladeira fica te perseguindo, então, E aí, falei: "Meu irmão, tu precisa de remédio", resolveu. não, mas eu quero monjar. Não é monjar, irmão. Teu negócio acabou. Confia em mim? Confia. Ufa, botei o cara pra dormir. Sossega, Leão. Acabou. O cara emagreceu. Tá? Então, muita gente acha que hoje, por exemplo, que tá na moda, já teve o Ozempic na moda, hoje é o Monjar. Monjar, Monjar, Monjar. O que eu posto todos os dias no meu Instagram? Todos os dias eu posto. O quê? Não é só Monjar. Boa. Já é o meu slogan. Pessoal, o manobrista da minha academia me conta, não é só Monjara, né, doutor? Não é só Monjara. Encontro lá um amigo meu lá, eu vi lá, onde é só Monjara. Vai pegando, por quê? Porque não é só Monjara. Uhum. Não é só Monjara no sentido de que não existe só ele. Por exemplo, esse caso que eu acabei de contar, não precisa de Monjara, ok?
E mesmo que você vá fazer uso de uma medicação como ela, que é uma medicação maravilhosa, não de UAB, sim, não é só um Projac. Por quê? Precisa de quê? Mudar o modelo mental. O remédio, e eu falo isso para todos os pacientes, o remédio serve para te ajudar a mudar a tua mente. Legal. Existe um negócio muito engraçado, Marcos, que é o seguinte: nós temos dois eus. Você tem um eu planejador e você tem um eu executor. Qual que é o problema? O problema é que o eu planejador geralmente manda no executor, tá? Tá. E o eu planejador é fruto do nosso cérebro, e o nosso cérebro quer duas coisas: prazer, Uhum. rápido e conforto. Teu cérebro quer prazer e conforto. Então, se eu chegar para ti e falar, cara, vamos fazer uma ultramaratona, você é maluco. 84 quilômetros, vou nunca. Por quê? O teu cérebro tá dizendo pra ti, cara, você tá maluco, doido. Vai te matar, vai morrer. Quero conforto. Eu quero... Agora, pô, vamos pro clube, pra praia, e eu vou levar uma rede que eu comprei lá no Maranhão, gostosíssima, tal, você vai ter uma sombra, vai ter uma água de coco. Você vai na hora, a hora. E aí, qual é o problema das pessoas? Qual que é o drama segunda-feira eu vou pra academia, segunda-feira eu vou começar a dieta. Porque isso é o eu planejador falando. Entendi. E aí, o eu planejador silencia o executor. Então, o que é para tu executar, e o grande lance de tudo é a execução, tu não consegue executar. Você chega na segunda, você planeja de novo pra próxima segunda. Não, eu vou na próxima. Caramba. E aí você fica nessa. Então, o que que você tem que fazer? Todas as vezes, isso é muito importante, Legal. todas as vezes que você faz algo Ok. que o seu cérebro não quer que você faça, você está se fortalecendo mentalmente. E aí, quando você se fortalece mentalmente, você silencia o eu planejador. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um propósito de acordar 4 horas da manhã. Isso ano passado. Eu queria acordar 2 horas mais cedo. Se você acorda 2 horas mais cedo, você tem 60 dias a mais do ano. Que legal. Se você acorda 1 hora mais cedo, você tem 30 dias a mais no ano. Eu falei, cara, eu vou aumentar o meu ano. Meu ano vai ter 14 meses. E eu comecei a acordar às 4. Eu já acordava às 6. Mas aí dorme que horas? 9, quando a Maíra deixa, né? Normalmente ela não deixa. Menino. Aí eu vou te dar esse exemplo. Aí, assim, fui fortalecendo a minha mente. Uhum. Cheguei a tomar banho gelado Eu tomei muito também. de manhã, que é para um negócio para falar assim, meu irmão, quem manda aqui sou eu. Cala a tua boca. Eu mandava ele calar a boca. Sim. Eu vou executar, eu coloquei na planilha que eu vou tomar banho gelado 4 horas da manhã, puf. Eu fazia, lembra que eu botava música de guerra, eu botava assim, war music, war cara. Mas então não tô dando como, entrava no negócio, dava berro, e funciona, é uma ativação poderosa. E eu fiz isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Em determinado momento eu fui para os Estados Unidos. Eu, meu sogro e meu cunhado. A gente foi olhar um negócio lá e tal. E eu estava lá nos Estados Unidos, acordando às 4 da manhã, a gente ficou no mesmo quarto. Eu, meu sogro e meu cunhado. Todo mundo parou de falar com você, né? Não, eles continuavam dormindo. E eu acordava às 4 e eles iam acordar às 7, 8 horas. Aham. Que a gente tinha alguns compromissos, mas era um compromisso mais tarde, não tinha que acordar tão cedo. Ok. Eu acordava às 4, ligava a lanterna, lia meu livro, lia a Bíblia, Legal. abri o computador, estava fazendo um curso do Flávio Augusto, abri o computador, fazia meu curso, colocava, falou, os caras acordavam, meu dia já tinha. Cara, você vai, fez 200 coisas. Aí eu fiz isso lá em Orlando, segunda, terça, quarta, quinta. Hã. Quando deu quinta tarde, olha como é que funciona o eu planejador. Deu quinta tarde, nós estamos voltando de carro, a gente ia para uma cidade de 30 quilômetros de Orlando, tinha olhado um negócio, já voltando para Orlando, meu eu planejador. É assim que funciona para todas as pessoas. Legal. É só a gente parar para pensar que você vai ver que é assim, para prestar atenção. Meu eu planejador falou assim, cara, você já tem 4 meses, você está acordando para não é. Você está em Orlando. Você acordou cedo. Segunda, terça, quarta, quinta. Amanhã é sexta. Cara, não acorda não, bicho. Amanhã acorda mais tarde. Jejum. Você tá em Orlando. Você tá em Orlando, cara. Acorda mais tarde, toma café, não faz jejum. Relaxa, tá de boa, tá de boa. Tá tudo bem, você merece. Cara, esse você merece, bicho. Por um milésimo, eu cogitei Desistir. essa hipótese. Cogitei essa hipótese. Só que eu lembrei. Qual é o lance? É você saber que isso existe. Uhum. E você lembrar e falar, né? Cala tua boca. Hum. Amanhã eu vou acordar 3h30. Acordei em 3 é mesmo.
Só de Então, todas as vezes que e aí me fortaleci mentalmente, ele parou de falar, porque eu fiz algo que ele não queria. Se eu faço algo que o meu cérebro não quer, cara, não tem como ele ficar falando bobagem no meu ouvido. Olha, eu vou até corroborar com o que você falou, assim, aqui na escola, a gente lida com as crianças e tem adultos também, mas as crianças são uma realidade maior. E aí o que que eu digo para elas? Eu falo assim: "Olha, é uma linha reta. Então, se você deixa de fazer alguma coisa, se você deixa de fazer uma tarefa de casa, você não está simplesmente deixando de fazer a tarefa. Você está aprendendo a não fazer a tarefa. Então, a todo momento que você está fazendo na sua vida, tudo, se você está comendo um doce, você não está simplesmente deixando a dieta de lado. Você está aprendendo a comer doce naquele horário. Pode reparar, no dia seguinte teu cérebro vai te cobrar: "Opa, 8 horas da noite chegou cansado, você merece. É. O outro brigadeirinho tá ali, manda bala". E aí vai pra pior, porque aí depois você compra, e aí você começa Não, já que eu já comi isso aqui, hoje, então eu vou comer. Aí é um caminho, entendeu? E é o mental. Tudo é o mental. sim. É por isso que eu, vendo você falar, assim, Adriane, e também a doutora Maíra, eu vejo, assim, que ambos trabalham muito a mentalidade. Então, assim, se a gente fosse botar no princípio de Pareto, o 80-20 é o mental. É o mental. Porque o procedimento ele é aquele empurrão. E claro, feito com muita técnica, muito estudo, muita competência. Mas eu vendo até a forma que você fala, a paixão que você fala por emagrecimento, a paixão que você fala, Maíra, pela estética, pelo o cabelo, e não só o cabelo, né, a pele também, eu queria também falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, eu vejo que se a pessoa ela não a medicina nos últimos, vou dizer assim, vou ser bem pretensioso, nos últimos 10 anos, ela tá com um olhar muito mais integrativo do que aquele tratamento pontual, aquele tratamento individualizado. Inclusive das patologias, ele tá muito mais preventivo. Maíra, comenta pra gente isso, assim, lá você quais são as patologias relacionadas à pele? Uhum. Pô, a pele ela é muito relacionada à autoestima, né, cara, eu É acho que incrível. o rosto, como é que Ó, você enxerga? hoje, a minha maior procura dentro do consultório são as mulheres, Ok, tá? Eu tenho homens, e eu vejo que isso está sendo uma crescente muito grande dos homens se preocuparem com a pele, mas hoje as mulheres procuram o meu consultório, por melasma. Na verdade, qualquer mancha, então ela chega lá e fala assim: "Porque tem uma mancha que não tinha", né. Aí a gente faz uma análise, né, com dermatoscópio, para analisar o tipo daquela mancha. Existem manchas que são melasmas, existem manchas que são melanoses solares, são manchas provocadas pelo sol. Existem diversos tipos de manchinhas aí que podem estar cometendo a pele. Mas a gente vê uma preocupação muito grande e eu sou muito assim, eh eh, eu não sou a médica do TikTok, eu não sou a médica do oba-oba, vamos, todo mundo tá fazendo, vamos fazer, é isso aí. Eu não sou essa pessoa, tá. Eu sou muito cartesiana legal. com os meus tratamentos, sou cartesiana com passar alguma coisa que o paciente já chega falando: "Eu vi isso, minha vizinha usou, fulano usou". Não é assim, não funciona assim para todo mundo, cada um tem um tipo de pele, cada um pode apresentar diferentes tipos de mancha, mas eu vejo hoje uma procura muito grande das mulheres por isso. Então, assim, eu sou, assim, aliadíssima ao uso do protetor solar, Legal. tá. Para mim protetor solar tem que passar 5, 6 vezes por dia. Quando eu falo isso para o paciente até fala: "Mas doutora, tem arregado no olho", eu falo: "É isso". A gente trabalha com prevenção. Na pele é uma coisa que a gente consegue fazer com muito Essa luz aí, tem que usar protetor solar pra essa luz? sério? Tem. Você acredita? Pra todas as que estão aqui dentro. Mesmo. Na pele eu consigo muito trazer essa consciência para as meninas, porque eu falo com as minhas meninas, da forma preventiva do cuidado, do envelhecimento, envelhecer bem. "Ah, doutora, mas se eu passar esse creme amanhã eu vou estar ótima". Não, não vai estar ótima. Não é assim que funciona. Se você usar um bom creme, um anti-rugas ou um anti-manchas, com o passar dos anos, a sua pele ela vai envelhecer mais lentamente, ela vai envelhecer mais bem cuidada, você vai se olhar no espelho, se amar melhor. Claro. Você teria X% do seu rosto com mancha, você vai ter menos X. Sim. Então assim, as coisas, olha só, vamos assim, a realidade dos fatos, né, para todo mundo, não funcionam da noite para o dia. Não existe milagre na medicina, não existe eu entrar num ambiente e sair completamente transformada, aliada à saúde. E se for um milagre, desconfie. Desconfie,
tá? Então, os processos que trazem saúde e que trazem a permanência, o resultado, são ao longo do tempo, isso é para todo mundo. Acho que na minha área, na área do Adriano também, para você se permanecer aí magro e com saúde, é cuidado ao longo do tempo. E com a pele isso não muda. A vantagem que eu consigo é a prevenção. De fato, se eu tiver bons hábitos de cuidado com a minha pele, de acordo com o tipo de pele que eu tenho, com o tom de pele que eu consigo envelhecer muito bem. Consigo envelhecer muito bem, consigo envelhecer me protegendo do câncer. Sim. Então, preventivamente, eu consigo fazer alguma coisa. Eu amo cuidar de pele. Preventivamente, eu consigo trazer essa Então resposta. eu vou fazer só uma piadinha, posso? Você deixa? Agora descobri por que eu tô dessa puta. Esteja Então, nem usa. Os homens têm uma dificuldade absurda de usar. Olha que eu tô só. Lá de casa, eu fico. eu vou gravar os próximos podcasts. Alguns. Da Patrícia. Deixa o nutrólogo falar um pouquinho sobre isso. Lógico. Uma coisa que é muito esquecida, não pela Maíra, que é uma excelente médica, mas pela grande maioria das pessoas, é o seguinte: muito mais importante do que você passar o creminho, é o que você está botando para dentro. É o combustível. Então, por exemplo, eu nunca tinha recebido um elogio da minha pele. Nunca. E eu, lá no Rio de Janeiro, quando a gente morava lá, uma amiga da Maíra chegou pra mim e falou assim: nossa, tua pele melhorou, tu tá assim, tal, isso aqui. A cara. E aí, o que tinha acontecido? Eu tinha emagrecido, legal. Consequentemente, desinflamado. Ok. Eu tava me alimentando melhor. Todo dia eu orava na beira da praia, pegava um solzinho, com um protetor solar, diga-se de passagem. Já levava uma bronca, ele nunca lá. Eu não passei creminho nenhum. E a pessoa percebeu que minha pele melhorou. E isso não era assim, nunca foi uma preocupação pra mim, pra te ser bem sincero. E o que eu pensei, cara, o que eu fiz diferente? Me alimentei melhor. Então, se você se alimenta melhor, sua pele vai responder melhor. Com certeza. Porque você vai ter mais vitamina, você vai ter mais minerais, você vai ter mais colágeno, você vai ter tudo. Então, o ponto central, e por isso que a Maíra fala que é um processo mais longo, o ponto central é o que você está colocando para dentro. Não existe milagre, tá? Eu sei que muita gente fica no celular, aí a blogueira coloca que emagreceu 10 quilos, que passou um creme na cintura, ou que, nossa, passou um produto que ela comprou de tal lugar e a pele dela ficou maravilhosa. Eu não estou falando que você usar um produto, eu não condeno, pelo contrário, gente, uso todos os meus cremes, tá? Mas é um processo, Sim. tá? É um processo, teu corpo não vai responder da noite para o dia, é um processo do tipo de produto que você usa. É muito diferente eu usar um produto que é feito por nanopartículas, um produto que a gente chama de dermocosméticos, que trata também, do que apenas o cosmético. Existe diferença de um cosmético para o dermocosmético. Sim, a tecnologia é muito mais refinada. Muito mais refinada. E existe também diferença na entrega dos resultados. Então, não adianta. E aí eu tenho muita mulher ansiosa. Ai, eu tenho uma paciente que ela está fazendo um peelings seriados comigo, um processo de peeling. Ai, doutor, porque eu não vejo resultado, eu não dou conta de esperar. Eu falo, olha, então, realmente, eu não tenho um milagre para te vender. Eu não posso te colocar numa situação de risco à tua saúde, para te entregar uma coisa que amanhã vai estar tudo aí de novo, todas as manchas. Então, assim, é essa constância. E na pele a gente consegue fazer preventivamente muita coisa legal. E botox, ácido hialurônico, você trabalha Trabalho com funciona, funciona. Tem estudos que comprovam, gente, é muito importante vocês. Eu sei que é difícil ficar lendo estudo, é chato pra caramba, né? Mas tem estudos que comprovam a eficácia. O botox a maneira mais utilizada que a gente tem, na verdade, o botox ele é utilizado em rugas. Então, se você tem aquelas rugas que quando você faz um movimentinho, elas se formam no espelho. Quer ver? Faz aí, Adriano. Essa ruga aqui do Adriano. aqui, ó. Aí, quando você faz, pronto. Essa ruga que ela não aparece, você tá normal, ela não aparece. Mas quando você movimenta a sua face, ela aparece. É uma ruga que você já tem que começar a usar botox nela, porque daqui a pouco ela vai ficar sempre aparente. E quando ela fica sempre aparente, o que a gente chama de fratura dérmica, já o botox não vamos responder. É, E aí é a hora que as pessoas, a maioria, principalmente os homens, me procuram. Ah, porque tem uma linha aqui marcando.
anos antes. Se tem postos pra gente cuidar disso, para essa pele não sofrer uma fratura, então botox é muito bom, é seguro, se bem feito é seguro, tá. Ácido hialurônico, que é usado para preencher alguns sulcos na face, também é muito bom, também é seguro. A gente tem aí bioestimuladores de colágeno. Então, não vai também entrar no consultório de dermato achando que vai fazer uma coisa só. Quando a gente tem associação de várias tecnologias, de várias coisas, de vários estudos, várias coisas que a gente sabe que tem resultado, a gente consegue entregar o melhor e, sobretudo, o mais natural. Eu sou bem natureba, assim, eu não faço grandes transformações. Sim, e é, né, tô contendo, ó, tem uma galera aí que tá ficando com Abdicam, mas eu sou uma médica mais do envelhecimento, envelhecer bem, envelhecer bonita isso. e recuperar o que você tinha 10, 20 anos atrás. Eu não sou uma médica de muitas transformações. Eu tinha uma paixão de infância que era Sheila Carvalho. Linda. Nossa senhora, mas agora parece que ela tirou, né. Ela tá tirando um pouco Mas dos os caras adoram que ela ficou bem estranha e aquilo ali que eu acho que você tá falando. eu exagero. E é natural, você coloca e você se sente bem, aí você coloca mais e mais, e aí você perde um pouco da mão. Então você tem que ter um médico que fale para você: "Não, espera aí, que legal, para mim é ótimo, vou colocar, vou te cobrar, vou ganhar, tá tudo certo", mas eu acho que não é assim que a Amanda toca. Eu acredito que tem uma disputa ali, não tem, sabe, é igual, por exemplo, no fisiculturismo, vamos falar um exemplo bem idiota, assim, mas assim, um quer ficar mais forte que o outro, mais sarado que o outro, mais seco e tudo mais. E eu acredito que esse pensamento do ácido, que o botox não faz isso, né, o ácido ele é um É o ácido hialurônico que causa essas grandes alterações. alterações como a E aí eu fico pensando que ela fala assim: ela botou, vou botar também, vou botar também, mas vou botar mais, um pouquinho, só um pouquinho a mais". Aí outra: "Você botou, né, vou botar". Aí vira, eu acredito que tem uma competição, velada de mercado que e acaba. nem sempre o que vai ficar bom para minha colega, vai ficar bom para mim. Às vezes o meu lábio existe uma proporção labial, Sim. anatomicamente falando, e às vezes o meu já tá nessa proporção, por que que eu vou mexer? Eu vejo que a Gretchen e a Sheila Carvalho, elas entraram nessa disputa Né, aí, né, um ali, uma mais que a outra. Então existem as proporções lá, naturais, e não tem problema você usar um ácido hialurônico, desde que isso não seja saudável, seja bonito, não seja, né, aquela transformação que as pessoas olham e falam: "Nossa". mas eu concordo com você e eu acho que a cirurgia plástica, a estética, esses procedimentos, na pele, eles têm que se esforçar para deixar a pele o mais natural possível há uns anos Sim, atrás. exatamente, recuperar a jovialidade. Assim como o cabelo, quando um homem senta na minha mesa, no meu consultório, a gente conversa, ele fala: "E a", eu falo: "Olha, minimamente eu consigo recuperar isso, eu consegui, a depender de cada caso, te recuperar 20 anos de jovialidade". Assim como o cabelo, se você olha uma foto sua antiga lá, cheia de cabelo, com 20 anos, e depois você olha uma foto de 60 com uma queda de cabelo muito expressiva, Sim. te deixa mais jovem, te deixa mais E jovem. e e prótese, qual é a sua opinião? Prótese capilar? Isso, Olha, existem pacientes que não são elegíveis para transplante. não tem mais jeito. Não tem, porque às vezes o paciente demora tanto a vir ao consultório, que a área que a gente fala que é a área doadora, ele já não tem folículos que eu consigo tirar dali e levá-los para o outro, né, para a área receptora, para o restante da cabeça. Se eu tirar vai ficar falhado, não vai dar certo, eu vou tirar pouco. É quando o povo: "Ai, é pouco folículo, muito folículo". Então, por mais que eu me esforce muito no pré-transplante de tentar cuidar daquela área, aquele transplante não vai ter um bom resultado. Entendi. E aí é onde os pacientes acabam lançando mão do uso das próteses capilares. Pessoal, tá bom demais esse papo. A gente vai ter que marcar um outro papo, que foi divertido. No mínimo foi divertido, a minha casal, e tá ali, falei, eles são casados, 2 filhos. Faz a Olivia e do Arthur, pai e mãe da Eu Olivia. posso fazer um comentário? Ó, Chico, Com certeza. porque a maioria. Mas um comentário antes, não tem problema. Posso falar? Claro, claro, não, É só eu, não tem problema. Não, a questão do mas time. é porque eu quero depois que vocês falem no pitch aqui, mas vamos lá. O time, a questão do time que a Maíra estava falando, eu lembrei de uma coisa muito importante. Legal. Só um parênteses. Esse caso que eu vou contar de uns parentes daquela paciente que nunca conseguia sentar no avião. Aham. Eu estava lembrando aqui que eu acho que eu não comentei quantos quilos ela perdeu. Até a última, aumentou, eu tive com ela, acho que foi em novembro, e a gente está fazendo um acompanhamento agora de 6 meses. Ela já tinha perdido 55 quilos. 55 quilos. Muito bem. Eu tô atendendo a mãe dela e o padrasto. E o padrasto tem 70 e chatinho, 70 e alguma coisa anos. E a mãe dela tem 50.
o padrasto chegou já numa fase muito avançada de muitas doenças, tá? E aí eu tenho uma liberdade, uma amizade com ele, e tudo, e aí eu falei assim: "Cara, deixa eu te falar, tu tá 20 anos atrasado pra vir aqui no meu consultório. Eu deveria ter vindo aqui 20 anos atrás". E isso foi muito importante eu ter falado isso, porque semana seguinte a mãe marcou a consulta, falou: "Eu vim aqui porque você falou que era 20 anos atrás, então eu dou 20 anos aí eu não subi". Porque o que que acontece? A gente quer fazer uma medicina, preventiva, sim, tá? Além de todos esses benefícios que a gente já comentou, autoestima, produtividade, performance, beleza, confiança, etc. E comenta que é mais barato, né, prevenir do que, né, Uma luz mais básica. Então, eu sinto que muitas vezes as pessoas, assim, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você é uma pessoa procrastinadora, você vai ser uma pessoa procrastinadora com relação à sua saúde também, tá? Então as pessoas procrastinam muito isso e perdem o time. Muitas vezes perdem o time. Então, uma coisa que eu comento muito no consultório, Marcos, é o seguinte: o seu eu, você vê que eu gosto muito do eu, né? assim. O teu eu do futuro vai agradecer o teu eu do presente. Que genial. Então vamos lá. E na minha vida, eu falo isso porque funciona muito para mim, tá? Então eu tô sempre planejando a minha vida para daqui 10 anos. Sim, Certo. total, 10, 20 anos. Cara, daqui 10 anos eu quero estar fazendo o quê? Então eu já vou plantar agora, claro. que eu quero daqui 10 anos. O que que eu quero daqui e eu vou fazendo isso. Bom, então eu trago o paciente para uma realidade que é essa. Vem cá, ué, você tá fazendo hoje, ok, show. Você tem Somado cada dia vai chegar lá? então, cheguei pro paciente esses dias, falei para ele, eu falei: "Vem cá, tu quer usar fralda aos 80?" "Ah, muito bom." É muito sincero, né? Pô, maravilhoso. Aí veio o conceito de caro ou barato. Sim. Quanto custa aliás, quanto custa não, qual o valor de um tratamento que vai tirar você da fralda daqui 20 anos? Cara, R$ 1.000.000, R$ 10.000.000, 100 milhões, Não tem preço. não tem preço. Sim. O que tiver vai gastar. Qual o preço que você pagaria para você não estar numa cadeira de rodas daqui 20 anos? Para você, daqui 20 anos não estar sendo, vai tomar banho, tem que ter uma enfermeira para te dar banho. Qual preço você pagaria para os teus filhos não te colocar num asilo? Sim. Então, a decisão em relação à saúde, e muitas vezes a gente perde, porque a gente só consegue enxergar o que está na nossa frente, Sim. a gente não consegue fazer essa projeção. Então, investir na saúde hoje é cuidar do eu do futuro. Então, o eu do futuro ele tem que agradecer o eu do presente. Claro. Então, Nossa, eu tô todo arrepiado, eu tô até feliz que o meu hoje que já parou de fumar, que não bebe mais, que corre, que emagreceu, que faz academia Eu já quero cuidando do eu do futuro. por exemplo, muito comum, o paciente chega para mim e fala assim: "Olha só, doutor, eu odeio academia." Isso é 90%, é claro que é. Aí eu viro e falo: "Eu tenho uma excelente notícia para você. Não precisa gostar, só precisa ir. Não tem nenhuma placa lá, o contrato que você vai assinar não fala que você tem que gostar. Você acha que eu gosto? Você acha que eu tenho o prazer de acordar 5 da manhã para ir fazer um leg press? Eu não, velho. Eu vou porque é necessário." Então, por exemplo, quem são as pessoas que não têm Alzheimer aos 80 anos? A grande maioria delas são pessoas que têm um fortalecimento dos membros inferiores. O fortalecimento da musculatura dos membros inferiores reduz em mais de 80% a chance de você ter Alzheimer. Uau. E aí o homem quer malhar o quê? Braço, malhar perna. E eu vou fazer, vou arriscar aqui, vou dar uma de médico aqui agora. Mas na minha opinião, o cara que gosta muito de esporte, gosta muito, cultiva muito a parte saudável dos músculos, o Monjaro, eu estava lendo um estudo que ele reduz ele queima a gordura, mas ele também queima a massa magra. Logo, no futuro esse valor pode ser cobrado. E aí ele pode ter um Alzheimer, pode ter uma outra doença. Falei merda, eu tô Da dizendo. redução da massa magra, né? Sim, já acontece. O emagrecimento, ele tem que ter estratégia. Legal. Dos remédios do emagrecimento, o Monjaro é o que menos perde massa muscular.
Então o Ozempic perde mais. Perde mais. Entendi. Na verdade, o estudo do Monjaro foi o único que mostrou que as pessoas, uma grande parte, mantiveram a massa muscular. Entendi. Legal. Isso se deve ao quê? A uma estratégia. Você tem que ter uma dieta hiperproteica, você tem toda uma estratégia que a gente tem que fazer para isso acontecer. Mas eu quero pegar isso aí que você está falando, que é importante. E explicar melhor aqui, porque realmente é porque assim, existe um mercado negro disso aí, que o cara vai lá na farmácia, tem um conhecido, não sei o quê, pega, aplica. E o que você falou é exatamente, cara, é um remédio com uma tecnologia incrível, mas que ele precisa ser usado, como você falou, acho que não sei se você falou na nossa conversa ou falou no começo do podcast, você falou assim, que ele é o menor dos elementos. Primeiro é a mentalidade, depois é um acompanhamento, tem a dieta, então tem todo um arcabouço ali que ele vai corroborar para o cara não queimar massa magra, enfim. Então assim, aí vamos lá, partindo é só pra gente não fazer uma propaganda, que tem muita gente que está se beneficiando, está conseguindo resultados incríveis com o Monjaro, então só para não falar uma besteira aqui, não é o Monjaro, é o Monjaro ou o Ozempic sem um acompanhamento de um especialista. Vamos lá. Vamos lá, eu sei que você gosta de polêmica, vamos de pot, cafa. Tá faltando. Quando eu falar, né? Aí, eu já não passa até o dinheiro, tá por baixo? Não, passa. Polêmica é o seguinte: hoje nós vivemos uma pandemia de obesidade no mundo, tá? O Brasil, entre sobrepeso e obesidade, tem 120 milhões de pessoas. Uhum. Mais de 50% da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade, tá? Nos Estados Unidos é pior. Muito merda. Com o advento do Monjaro e todos os outros que vão vir, Retatrutida, vai vir um monte de coisa legal aí. Vamos para a polêmica. O que vai acontecer? Nós vamos sair da obesidade, da pandemia de obesidade, nós vamos viver uma pandemia de sarcopenia. Meu Deus, o que é isso? Exatamente o que você falou. Sarcopenia é um déficit de massa muscular. Então, as pessoas vão conseguir emagrecer porque o acesso vai ser cada vez mais fácil a esse tipo de medicação. Uhum. Então, elas vão conseguir perder peso, só que sem estratégia, sem acompanhamento, sem fazer o dever de casa, sem mudar o mental. Uhum. O que elas vão ter? Elas vão ser uma pessoa sarcopênica. Sem massa magra. Sem massa magra. Então, por exemplo, hoje, para você identificar uma pessoa sarcopênica, eu falo muito isso para os pacientes. Você me controlar o velhinho e uma velhinha. Com todo respeito. Sim. Como é que ele tá? Aquele que não se preocupou com a massa magra. Ele tá com a perna fina, corcunda, com a bunda murcha, com o braço fino, com a barriguinha. Sim. Esse é o típico sarcopênico. Entendeu? É o tipo de idoso que a gente chama de idoso frágil. Porque uma vez que você não tem massa muscular, você também não tem massa óssea. Perfeito. Uma quedinha do veio-fio, fraturou o fêmur, já era, meu irmão. Não fala, cadeira de roda e ali, no CTI, vai entrar em delírio ali, tá. É difícil sair vivo até. Por causa de uma fratura. Então, o nosso trabalho é não ser um idoso frágil. Por isso que o eu do futuro tem que agradecer o eu do presente. Sim. Malhar, ganhar massa, acompanhar, tá conectado com o wellness, com o bem-estar, cara, é o que vai garantir a sua longevidade. E tem mais uma coisa. Uhum. As pessoas que vão viver 120 anos sem doença nenhuma, uma vida em pleno gozo de vida, já estão entre nós. E eu quero nós, meu ali, pô, entendeu? Com certeza. É isso, é sobre isso. Sim. Então não é só mojarinho, não é só. É uma visão completa de saúde. O que é o conceito de saúde? Saúde não é só não ter doença. Saúde é não ter doença e gozar a vida, acrescentar vida nos seus anos. Não anos na sua vida. Que legal. Ó, pra gente fechar com chave de ouro, eu queria que vocês fizessem um convite. Para aquele cara, eu sempre brinco aqui no podcast, tem aquele cara ali, você que tá aí, ó, careca, no sofá, pipoquinha, barrigudo, tomando Coca-Cola. Então eu sou um cara que o Viva Voz, ele tem esse conceito justamente partindo de que, o seu corpo fala. E se você não cuida do seu corpo, se você não cuida da sua voz, se você não tem uma boa apresentação, é ladeira abaixo. Você não vai ter sucesso na tua carreira profissional, você não vai ter
admiração da sua família, dos seus filhos. Então, a gente começa cuidando da gente, é de dentro para fora. Por isso que o Viva Voz Podcast, ele tá tomando esse novo formato agora, a gente está trabalhando muito, nossos temas estão muito voltados para a saúde, porque realmente quando você trabalha, você tá saudável, você tá mais produtivo, você performa mais. E eu já queria que vocês fizessem um convite, cada um na sua especialidade, mas para aquela câmera ali a gente vai chamar para deixa eu só pegar os nomes da clínica, são várias clínicas, né. Calma aí gente, é porque isso aqui é gente próspera, é isso. A próxima clínica eu quero estar envolvido, nem que seja na parte de comunicação. Olha aí, nem que seja exato. Travando. Olha, vamos lá, é a clínica Aura, A Aura Clinic, qual é a outra? A outra é a Novo Fio, Novo Fio, e a Clínicas Capilar. Clínica Capilar, Clínica especificamente capilar, Aura. Espaço Amo. Tá, então já vou deixar o Instagram aqui, @Novo Fio Brasília, underline Aura Clinic, underline, Perfeito. e Espaço Amo. Paco, né? @Spaco Anos. Tá, vamos botar nos comentários. Vamos convidar. Tem algum bônus, alguma incentivo para a galera do podcast? Com certeza. Então, se você Uma avaliação, um diagnóstico, o que vocês não tem acham? problema, tá perfeito. Se você, Hum. que aí tá incomodado, ou com seus cabelos, ou com a sua pele, ou até mesmo, gente, eu já falei que eu sou, né, uma manchinha que apareceu na sua pele, que você olha ali uma pintinha e fala: "Ah, isso aqui não estava aqui ontem, mudou de aspecto". Agende uma consulta com a gente em qualquer uma das nossas clínicas, dos nossos espaços. É só falar que você veio através do podcast. Legal, Você vai ter um benefício muito especial, seja na consulta, seja no tratamento, de acordo com o que você vai apresentar e precisar, não é isso, André? Oferece um spa capilar aí pra. Pronto, bem lembrado. Lá na clínica, que é o SPAC Fio lá? na Novo Fio, nós temos, tratamentos individualizados para cada problema do couro cabeludo. Legal. Que tem gente que tem caspas em excesso, Uhum. que usa uma camisa preta, tem muito homem. Sim. E aí toda hora tá aqui, limpando a camisa e não adianta, e não é falta de higiene, lava o cabelo, mas tá ali com aquela caspinhazinha aparente. Ou tem gente que tem o couro cabeludo que fala de estar sempre doendo, tá irritado. Então o spa capilar justamente é onde a gente vai diagnosticar algumas doenças do couro cabeludo que são tratáveis, e a gente oferece um tratamento por essas doenças lá dentro da clínica. Então, Olha aí como ele é. ter um podcast vai ser presenteado. Maravilha. E você, doutor Adriano, já faz um pitch aí pra gente, que cara é bom, viu? Esse Cara, cara é bom. Ó, 90% dos meus pacientes é o seguinte: doutor, estou cansado, estou indisposto, meu cabelo está caindo, minhas unhas estão frágeis e minha libido caiu. ainda tem Seja homem, seja mulher. É incrível. 90% é isso. Então, se você se encaixa em algum desses, ou se você tem todos eles juntos, que é muito comum, eu acho que você deve procurar um profissional. Se eu, né, tiver a sorte de poder encontrar você vai ser muito bem recebido e a gente vai te ajudar a tratar essas coisas, tá? Teve mais posso falar mais um? Claro, fala. esse balanço. Manda. Não, que eu já tô vendo assim que o podcast deixa eu ser mais logo. Não, não é isso, é porque assim, o podcast ele é uma ferramenta incrível de comunicação. É incrível. E eu tô vendo a doutora Maíra, tô vendo o doutor Adriano falando, e eu já falo assim: "Nossa, já ali vai dar um corte ali, fantástico, vamos bom, vai viralizar". Então assim, vai falar sim, tem que falar, porque quando surge o insight do podcast, é porque vai vir um corte, vai vir uma coisa boa. E você vê que se o Pablo Marçal, na primeira eleição para prefeito, quase foi eleito, com cortes, é o poder de ter um podcast, independente se você é de sua direita, esquerda, tá, não tô falando de política, eu tô falando de uma estratégia, que é você pegar uma conversa espontânea aqui e você poder postar um trecho na rede social. E, claro, já vou fazer o meu merchan um pouquinho antes. Se você quer gravar o seu podcast em qualquer lugar, usando somente o seu celular, Estúdio Podcast Portátil é o que estamos usando hoje. A experiência foi boa? Maravilhosa. Então manda o corte. Eu vi uma entrevista de um pedófilo, e eu acho que isso é um tema palpitante, até aqui é uma escola que tem muitas crianças, sim, e a forma como o pedófilo escolhia as vítimas. O principal para escolher uma vítima era se o pai da criança era uma pessoa fraca. Então ele identificava
Então imagina, vamos aqui extrapolar um pouquinho, careca e gordinho. Provavelmente, se ele for escolher uma vítima, ele não vai escolher a vítima de um paio cabeludo, fortão e fortão. Não vai. No shake, não vai. Então, a gente acha que cuidar da saúde é só estética, autoestima, isso aqui, não é. A verdade, e isso eu tenho um pensamento muito importante, sou um legendário, etc. Então, que legal, eu gosto muito de ajudar os outros homens. E esse é um ponto importante. Então, o homem, ele tem que estar bem. A mulher também, óbvio, mas eu digo homem nesse sentido porque a gente está nesse tema da pedofilia. Então, você tem que estar bem, inclusive para ajudar o seu filho e a sua família. Um paciente meu falou: sabe por que eu vim aqui emagrecendo? Porque esses dias pegou fogo lá no fogão lá em casa. E eu tenho 130 quilos. E eu pensei, cara, se eu não conseguisse apagar esse fogo, Minha família, eu não conseguiria salvar a minha família. a minha família. E o cara emagreceu 50 quilos. Então, é esse tipo de homem que a gente quer na sociedade. Um homem posicionado, um homem que funcional, forte, Uhum. para que ele não seja, né, nem ele, nem sua família, vítima facilmente aí desse tipo de situação. Ô, galera, que genial! Adorei vocês, adorei esse podcast. Vamos marcar outro? Já tem isso aí marcado. Cara, Foi legal, tem tanta coisa para falar. não, cara, e assim, Mas aí é o que eu falo, assim, que eu vou falar isso depois também no offline, mas, assim, é muito legal você ver tanto de entrega, o tanto de conteúdo bacana que você vai poder pegar aqui, aplicar. "Ah, não, eu não tenho dinheiro". Tá bom, pega suga um pouquinho aqui, emagrece, melhora um pouquinho, aí você procura eles para ter uma performance, né, alavancada. Mas, o poder do podcast, isso aqui que a gente viveu hoje, que foi muito legal, espero que você tenha gostado desse episódio, foi muito bacana, mas só informação por informação ela não serve de nada, então pega aqui, vê o que você consegue, na medida do que você tem, faz o melhor com o que você já tem e melhora. Procura ajuda, negocia, não tem para perguntar o valor, para entender as formas de pagamento, como a clínica, como a doutora Maíra e o doutor Adriano vão ajudar você, isso não importa, vai lá primeiro, porque como eu te falei, o preço ele tem que ser relacionado a alguma coisa. Então assim, é caro? depende. Depende, depende. Então, falamos sobre muitos casos, falamos sobre muita coisa legal. Espero que vocês tenham gostado e ficamos por aqui. Um grande abraço. Vamos dar um tchau pro povo? Um grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu, valeu.